sábado da criação. É uma festa para aqueles que se consideram criacionistas e um lembrete para nós, como eu disse à noite, um lembrete daquilo que nós fomos, perdemos e ganharemos um dia. É um lembrete do que foi, do que deve ser e do que será. E que bom que a Igreja Adventista Mundial escolheu um sábado por ano para que nós... O sábado já é um lembrete semanal, né? Mas esse se torna ainda mais especial porque anualmente a gente lembra de lembrar mais ainda, né? Então, que assim seja, até a volta de Jesus, de lembretes sem lembretes, possamos não esquecer de que temos um céu a ganhar e, como disse ontem, assistir de camarote à recriação da terra, já que a criação não podemos ver, dependemos de uma testemunha ocular que escreveu sobre, né? Mas um dia poderemos assistir à recriação. Eu escolhi como título, se puderem já projetar aqui para mim a apresentação, uma semana inesquecível. Não é aquela de férias, muitas são inesquecíveis, né? Mas é justamente a semana da criação que jamais deveria ser esquecida, né? Porque ela envolve uma série de conceitos, de princípios que são muito caros para nós e muito importantes, especialmente nesses dias em que esses valores e princípios estão sendo corroídos, destruídos. Eu disse à noite que eu mostraria uma escultura que eu comprei numa das minhas viagens. Eu gosto de, quando passo por algum lugar diferente, comprar pelo menos um imã de geladeira. Algum souvenir para poder depois recordar, né? Dos momentos passados em família, das pessoas que a gente conheceu. Lembretes, são lembretes. E quando eu vi essa pequena escultura, eu pensei na hora, isso precisa ir para minha casa. Eu quero colocar em cima do piano, para todos os dias, quando eu sair de casa e ao voltar para casa, olhar para essa escultura e me lembrar de algumas coisas. E ela me faz pensar no que foi, no que deve ser e o que será. Toda vez que eu olho para esse leão com aquele cordeirinho ali, pacíficos, eu penso no mundo que foi. No mundo em que isso era uma realidade, em que o leão brincava com o cordeiro, em que os animais não tinham medo da gente, né? Penso no que deve ser uma luta, né? Para uma adequação para a vida que teremos, no sentido dietético, no sentido comportamental, em tantos sentidos, né? Devemos procurar viver o mais próximo possível do plano que Deus estabeleceu para nós. Evidentemente que nem tudo é possível porque estamos no mundo caído, né? Então algumas coisas são adaptações, algumas até um pouco grosseiras, né? Da vida que foi e que será. E um lembrete daquilo que virá, porque a Bíblia nos diz que, de novo, no futuro, o leão, ele vai comer pasto com o cordeiro. Pode ser até estranho falar isso hoje, né? Um leão vegetariano, né? Mas voltará a ser assim, porque a morte não existia e não mais existirá. Então, realmente, a cadeia alimentar vai sofrer drásticas modificações. E eu gosto de contemplar essa estatuazinha por causa disso. Para mim é um lembrete. E a semana da criação, para nós, tem que ser esse lembrete. O sábado, especialmente, tem que ser esse lembrete semanal daquilo que foi, daquilo que será e do que deve ser também a nossa vida hoje, né? Vamos ler juntos esse texto, Isaías 45, verso 18, e você já vai entender porque eu coloquei como foto de fundo ali um bercinho, um quartinho de bebê. Isaías 45, 18, o profeta escreveu assim: Assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Veja que bonito, né? Aqui o texto diz que Deus criou a terra para não ser um caos, como por exemplo Vênus é hoje, né? Mercúrio. A terra foi feita para ser habitada. E quando eu leio um texto como esse, eu me lembro, eu sou pai de 3 filhos, né? Eu tenho 2 meninas e um garoto. As 2 já estão na adolescência e Micael tem 8 anos. Nos 3, foi uma festa, né? Eu até marceneiro virei, preparando lá o quartinho, né? Cortando madeira para colocar na parede, né? Quando era moda aqueles bichinhos assim colados na parede, né? Então assim, foram momentos muito especiais de expectativa, de preparo para a chegada dos nossos filhinhos, né? E eu imagino, e vamos agora entrar realmente no relato da criação, lá em Gênesis, eu imagino Deus preparando o bercinho, o quartinho para a nossa chegada.
E você percebe, quando lê esse relato, né, da Semana Inesquecível, que realmente há uma gradação, há um crescendo no relato, e uma preparação cada vez mais detalhada do ambiente para a chegada daqueles que eram realmente os mais aguardados. Não que as plantas não tenham sido feitas com carinho, não que os animais aquáticos, alados e quadrúpedes não tenham sido feitos com carinho, mas você percebe que o homem e a mulher, quando chegam no ambiente, aquilo tudo realmente faz muito sentido. Porque a terra foi feita para nos receber. Ontem nós vimos como o pensamento evolucionista, com todo o respeito que nós temos por aqueles que o advogam, né? Mas como o pensamento evolucionista, ele afasta a gente desse princípio tão nobre. Ele nos tira de um jardim, nos tira a ideia de que fomos esperados com muito carinho, com muita consideração, e nos passa uma ideia de que fomos, talvez tenhamos nos originado numa caverna, e seríamos apenas animais racionais, macacos pelados, como alguns dizem, né? Então, há uma diferença muito grande de concepção, de um lado, em comparação com o outro, né? A Bíblia nos coloca numa origem nobre. Houve uma queda e depois haverá uma restauração. E a cosmovisão evolucionista não entende desse jeito, né? Obviamente, e nos equipara praticamente aos animais, dizendo que somos apenas animais racionais. Não houve uma queda e não se sabe o que vai acontecer no futuro. Estamos aí sujeitos aos meandros de uma evolução não guiada, né? Um futuro bastante incerto. A visão criacionista, obviamente, é bastante diferente disso, né? Fomos esperados, fomos aguardados. Comecemos, então, pelo primeiro dia, e eu, então, Adriano já começa me ajudando com o relato. Gênesis capítulo 1, de 1 a 5. O que aconteceu no primeiro dia da criação? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Vocês vão perceber que o relato é bastante simples, né? Da perspectiva de um observador humano, ele está vendo, não sei se... ele está tendo talvez uma visão, né? Vendo ali o relato da criação e narrando isso para nós. E eu até ontem brinquei dizendo que um dia eu vou reclamar com Moisés, porque ele foi muito sintético aqui, né? O capítulo 1 acaba rápido, eu queria saber mais coisas. Eu queria saber um pouco mais de química, biologia, física quântica, quem sabe, mas ele não escreveu nada disso, ele escreveu algo bem enxuto, né? Mas obviamente que ele não podia colocar conceitos assim tão complexos, porque o relato seria incompreensível por muito tempo, e ele tinha que ser compreensível já logo de início. Hoje a boa ciência, a pesquisa científica nos ajuda a preencher alguns vãos aí no relato, né? E a gente fica ainda mais maravilhado quando percebe que o relato ele é científico, né? Embora a linguagem não seja assim e o detalhamento não seja também dessa forma. Mas quando, como diz Ellen White, né? Quando corretamente compreendidas, tanto a ciência quanto a teologia, elas estão em harmonia, né? O que acontece aqui no primeiro dia, então? A criação do dia e da noite, né? Você percebe que aqui não está falando da criação dos fótons, porque ele dá nome aqui à luz. Ele diz, a luz é o dia e as trevas são a noite. É só isso. Ir além disso é dizer coisas que o texto não fala, né? Então, acontece o que nesse dia? Deus ajusta a velocidade de rotação da Terra para que possa haver ciclo dia e noite. Muito bem, a luz, já que fala de luz, né? É algo assim extraordinário, né? É um tipo de radiação, como sabemos, que não depende de um meio material para se propagar. É fantástico, né? No caso nosso, o Sol, a nossa estrela mais próxima, emite essa quantidade enorme de radiação e a luz chega até nós viajando pelo vácuo, né? Eu quero só pontuar aqui uma questão de que os fótons já existiam. E como é que nós podemos afirmar isso? Bem, olha ali. A água existia ou não existia já nesse momento aqui? Sim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Esse verbo pairar aqui, rahap, é muito interessante porque ele se refere a um ser real. É como uma águia que está ali pairando sobre, protegendo.
Então nós vemos aqui uma indicação da pessoalidade do Espírito Santo, indo totalmente contra algumas ideias heréticas que há por aí. Então o Espírito Santo pessoalmente está ali, zelando, ajudando no preparo do berço, do quarto do bebê. Ele paira sobre um ser físico. Ok, ele paira sobre as águas, então já havia água. E para que exista água, né, em forma líquida, moléculas é que formam esse líquido, né? E moléculas só existem por causa da atração entre átomos. Átomos só existem por causa da atração entre os elétrons e prótons. Todas essas formas de atração só existem por causa dos fótons. E se há algum físico entre nós, vai convir comigo que os fótons já deviam existir. Né? Portanto, o relato de Gênesis 1 não está falando da criação do universo, tá, irmãos? Aqui, o foco do relato é a criação da terra para ser habitada. O termo mais correto seria terraformação. A própria terra inorgânica possivelmente já existisse, porque o relato diz que no princípio já havia alguma coisa, né? E então Deus começa a preparar o berço para a chegada do ser humano. Nós criacionistas, embora haja algumas visões um pouco assim diferenciadas, mas cremos sim que o universo pode ter seus 13, 14 bilhões de anos sem problema algum. Há outros textos bíblicos que dão a entender isso, né, que já havia um universo. Aliás, quando Deus cria a terra, ou a vida na terra, diz o relato de Jó, que os anjos e os filhos de Deus se alegraram e cantavam. Já havia pessoas por aqui. E se já havia anjos, havia também um local para eles habitarem. Então o universo realmente pode ser mais antigo do que a Terra. Além do que, a luz de algumas estrelas está chegando agora aqui, depois de ter viajado bilhões de anos. Estão a bilhões de anos-luz de distância, o que sugere também um universo mais antigo e uma vida na Terra recente. Aí sim, remontando, como cremos, a uns 6, 7 mil anos no passado. A vida na Terra. Muito bem, primeiro dia da criação. Outra coisa interessante a analisarmos, né? Como realmente a Terra ela foi feita para ser habitada e não para ser um caos. Alguns fatores determinam a habitabilidade da Terra, né? Por exemplo, é o único planeta no sistema solar com temperatura adequada à existência de vida. E se compararmos com os nossos mais, aspas, parecidos aí, vizinhos, né? Marte e Vênus, você percebe que realmente é assim. A Terra tem uma temperatura média ali, alguns colocam um pouco mais baixo, enfim, mas 27 graus, Marte menos 53, Vênus 477 positivos. E aí, quer passar umas férias lá? Tem gente querendo ir para Marte, né? Eu prefiro salvar a Terra, que por enquanto ainda aqui é bem melhor, né? Existem outros fatores também importantes. A questão da quantidade de calor que o Sol emite também foi regulada. Fosse mais ou menos, teríamos problemas. A distância da Terra ao Sol também tem que ser finamente regulada. E a velocidade de rotação da Terra. Se a Terra girasse mais devagar, a face exposta superaqueceria. Se fosse mais rápido, não aqueceria o suficiente. Todos esses fatores em conjunto determinam a nossa segurança. E tem um outro fator muito importante. O Sol não emite apenas luz visível, claro, né? Ele emite outras radiações. E algumas são letais. Tanto que quando seres humanos vão para o espaço, precisam de uma nave preparada para isso, uma roupa especial para conseguir suportar ali a agressão da radiação cósmica. A Terra, ela conta com um campo de força chamado campo magnético. Há uma espécie de dínamo interno aqui na Terra que gera esse campo. E é graças a ele que a gente consegue viver aqui sem problemas maiores, porque senão a situação seria crítica. Marte não tem campo magnético. Vênus também não. Morar lá vai ser bem perigoso. Então vamos tentar salvar, manter nosso planeta o máximo possível que pudermos, né? Para que possamos habitar nele até a volta de Jesus. Louve a Deus pelo campo magnético. É uma proteção. Aliás, de vez em quando você ouve aí na mídia, né? Descobriram uma nova terra, né? Ou coisa parecida. Não é tão fácil assim encontrar uma nova terra. E quando eles descobrem alguma coisa assim, não é uma observação direta, que você pode ver lá se tem grama, água, né? Eles conseguem ver isso pela oscilação no campo gravitacional das estrelas. Então dá para saber realmente que tem um planeta ali girando em torno daquela estrela. Consegue determinar a distância entre o Sol deles, né? Ou do planeta ao planeta. Essas coisas podem ser determinadas, mas mais detalhes do que isso é bem complicado.
Não dá para saber se tem um campo magnético. Não dá para saber se a atmosfera realmente é respirável. Então, uma Terra não é fácil. Não estou dizendo que não haja planetas habitáveis por aí nesse vasto universo, mas os que já descobrimos não são assim tão seguros quanto tentam nos mostrar, né? Vamos ao segundo dia? Gênesis capítulo 1, versos 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. A palavra original aqui para firmamento não foi, talvez, nessa versão bem traduzida. O ideal seria expansão, ou atmosfera mesmo, né? Firmamento dá a impressão de uma coisa sólida, e algumas pessoas aí hoje têm umas ideias um tanto estranhas, né, de que haveria um domo e uma terra plana. Estamos voltando aí a concepções medievais de terra, né? Mas deixa isso para lá, não é o tema para esta manhã. Estamos falando da criação de Deus, e aqui nós vemos então um ajuste, né, das condições atmosféricas para tornar viável o ciclo da água. Águas acima, vapor d'água, ou mesmo as chuvas, né? E abaixo, lagos, rios, mares, os mares antediluvianos, né? Então, um ajuste. Deus está ainda preparando o ambiente, repito, né, para a chegada dos seres vivos. Veja só aqui algumas comparações. Saturno, ele é tão grande, tão massivo, que tem um campo gravitacional tão intenso, que ele não consegue liberar hidrogênio para o espaço, né? Ele retém grandes quantidades de hidrogênio, uma atmosfera irrespirável para nós. Na Terra, boa parte desses gases eles vazam para o espaço, porque o campo gravitacional da Terra não é tão intenso quanto o de Saturno. Já o Mercúrio é tão pequeno que praticamente não tem gravidade. E ele não consegue reter moléculas de gases, portanto não tem atmosfera. Até isso nós temos de ajustado, né? Uma gravidade suficiente para manter uma atmosfera respirável aqui para nós. Mais uma comparação, em questão de gases de atmosfera, né? Terra, 0,03% de CO2, um traço, um pouquinho, mas já vou mostrar a vocês que esse é o traço necessário para a vida. Tem que ter 79% de nitrogênio, 21% oxigênio. Vamos ver Marte, nosso irmão aí? 98% de CO2. Não dá. Sufoca na hora, né? 2,7% de nitrogênio e 0,13% apenas de oxigênio. Vênus, quase igual. 95% de CO2, 1,9% de nitrogênio, alguns traços de oxigênio. Também não dá certo a férias por lá, né? Se você estava pensando. Na Terra, o 21% de oxigênio é o ideal para a nossa respiração. E olha que interessante, segundo alguns cientistas, se fossem 25%, os incêndios seriam inapagáveis. A combustão seria muito intensa. 4 pontos percentuais apenas para cima já tornaria a nossa atmosfera perigosa. Você vê como Isaías 45 realmente é verdadeiro, né? Ele fez a Terra para ser habitada, não para ser um caos. Os nossos vizinhos do sistema solar são um caos, inabitáveis, né? E o CO2, a 0,03, é o ideal para a manutenção do ciclo do carbono e existência de plantas na Terra. Se houvesse menos ou mais, a situação seria complicada. Mais, efeito estufa incontrolado. Menos, a própria temperatura da Terra sofreria oscilações perigosas. 0,03 mantém a temperatura assim bastante equilibrada e o ciclo da vida é possível, o ciclo do carbono. Não é fantástico? Tudo perfeitamente ajustado. Vamos para o terceiro dia. Temos ainda alguns dias pela frente. Gênesis 1, 9 e 10. O que acontece nesse dia? Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. A terra já existia? Sim, tanto que o verbo aqui é apareça a porção seca, né? Então, Deus ele organiza a crosta e faz com que terras que estavam submersas, agora elas venham para cima e apareçam, para que, obviamente, possam ser povoadas depois pelas plantas, né? Então, aparece, e aqui a palavra terra é Eretz, não é planeta Terra. Em nenhum momento aqui está falando do planeta Terra, percebam, né?
Claro que, de modo geral, é toda a terra, mas quando fala a terra, é a terra mesmo, onde nós pisamos, né? Deus está preparando ali o solo, as áreas habitáveis do planeta, ok? Lembrando que o relato se refere à criação da terra, da vida na terra. É o único planeta que conhecemos com água suficiente para sustentar a vida também. E você sabe que a água é uma maravilha, né? Química, né? Ela tem um comportamento diferenciado de outros líquidos, por isso a vida marinha, mesmo quando a vida em lagos, né? Mesmo quando há um congelamento ali em cima, há vida embaixo, porque ela não se congela totalmente, ela tem um comportamento bastante estranho, quando a temperatura baixa muito, ela em vez de se contrair mais, ela se expande, pontes de hidrogênio, né? É uma coisa totalmente design inteligente, né? Porque os outros líquidos não fazem isso. E se ela não se comportasse desse jeito, repito, não haveria vida aquática em algumas regiões. 11 a 13 agora, Adriano. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Se Deus viu que era bom, é porque era bom mesmo, né? E ele então cria as plantas para povoarem a porção seca que ele, fazia pouco tempo, tinha tirado debaixo das águas. E quando fala em planta, logo a gente pensa em algo que é realmente maravilhoso, chamado fotossíntese. Eu conversei há um tempo com uma amiga, que é doutora em biologia vegetal, doutora Keila Garcia, a respeito disso. E eu coloquei aqui são palavras dela, né, explicando um pouquinho a fotossíntese. Ela disse assim, que a fotossíntese, que significa literalmente síntese utilizando a luz, é o único processo de importância biológica que pode coletar e processar energia solar para sustentar a vida animal. É um processo complexo, estudado há quase 250 anos, sem, entretanto, ter sido completamente elucidado. Nós não conseguimos reproduzir a fotossíntese e nem sequer entendemos bem o processo, mesmo depois de 200 anos de estudos a respeito desse processo. Mas eu perguntei para ela: doutora, e é o seguinte, as plantas não têm mobilidade, elas não conseguem fugir do sol, a gente se esconde, né? Quando o sol está muito forte, a gente põe um boné, a gente vai para dentro de casa, mas elas não podem, elas ficam lá expostas. Não haveria uma sobrecarga, não? Ela me disse algo que eu fiquei ainda mais maravilhado. As plantas dispõem de válvulas que liberam o excesso de energia, caso elas sejam superexpostas. Gente, é muita presciência, né? É muito planejamento, é muita maquinária para alguém dizer que isso é resultado de mutações aleatórias filtradas por seleção natural cega. Eu vejo presciência, eu vejo design inteligente em cada detalhe. As plantas nos oferecem o oxigênio, nos oferecem o alimento excedente e ainda assim são capazes de suportar altas temperaturas ou superexposição solar, porque elas têm dispositivos que fazem com que elas possam liberar esse excesso. É incrível. E Deus só podia dizer mesmo que era muito bom isso aí, né? Porque ainda não disse muito bom, mas disse que é bom, né? E se Deus disse que é bom, é porque é bom mesmo, né? É muito bem feito. Avancemos, a semana não terminou. Vamos para o quarto dia, 14 a 19, o que Deus faz no quarto dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações e para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Aqui também existem algumas divergências entre criacionistas. Há alguns que pensam que Deus poderia ter criado no quarto dia mesmo o sol e a lua. E há um outro grupo, me enquadro nesse, que crê que ele pode ter criado o sol e a lua bem antes disso. E no quarto dia, então, ele faz aparecer, porque interessante, a estrutura ali do hebraico é muito parecida com o que acontece no dia anterior, quando ele faz com que apareça a porção seca. Aqui ele faz com que apareçam os grandes luminares. É possível que a atmosfera fosse tão espessa anteriormente, que aqui Deus então a torna mais translúcida, e finalmente a luz do sol e da lua passam a ser
observadas pelo observador, no caso Moisés. Então, pode ser, repito, não estou aqui afirmando categoricamente, que Sol e Lua já existissem e Deus agora faz com que eles apareçam. É muito improvável que as estrelas todas tenham sido criadas no quarto dia, né? Por vários motivos, já apresentei alguns para vocês. E, inclusive, o próprio texto, né, quando vamos lá ao hebraico, né, a gente vê que esse "e fez" também não está no original. Na verdade, o texto original diz: Deus fez o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite e as estrelas. É assim que o texto está, simplesmente assim. Então, a Lua governa as estrelas em que sentido? Repito, da perspectiva de um observador na Terra, qual é o corpo celeste mais luminoso no céu à noite? É a Lua. Então, numa linguagem quase que poética, ele diz: a Lua governa a noite, inclusive as estrelas. O relato não está falando da criação das estrelas, ok? Depois, com o tempo, você pode investigar isso aí um pouco mais, né? Nós não temos tempo, temos só uma semana para investigar tanta coisa, né? Poucos minutos, na verdade. A Lua tem um tamanho adequado e a distância precisa para fazer o quê? Não pense que a Lua é só para iluminar a noite para os namorados, também, né? Mas ela tem funções ainda importantes na manutenção da vida. Ela é uma espécie de contrapeso. Ela regula o giro e a inclinação da Terra. Sem Lua, o giro da Terra seria muito errático e nós não poderíamos sobreviver a isso. Além disso, é a Lua que controla as marés. Sabiam disso? Graças à Lua, as marés não varrem os continentes como tsunamis gigantes e depois recuam. Elas vão até onde devem ir e voltam. A Lua regula isso. Agora, ela não tem nada a ver com corte de cabelo, tá? Me desculpe dizer isso para vocês. Eu já experimentei e não deu certo. O nosso cabelo tem uma massa desprezível, né? Alguns menos até do que outros. Então, a força gravitacional com relação ao nosso cabelo é quase nada, né? Agora, com relação às marés, sim. A massa, né, dos mares é bastante considerável e ela afeta, sim, esse movimento. Então, você pode cortar o cabelo na lua cheia, na lua nova, na lua minguante, não tem diferença nenhuma, tá bom? Corte quando você quiser. Avancemos aqui, vamos para o 5º dia, estamos chegando já ao grand finale, né? Ainda não, tem um pouquinho pela frente. Vamos ver o que diz ali o relato nos versos 20 a 23. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o 5º dia. Podia falar muita coisa sobre aves e peixes, né? Que são animais maravilhosos, mas o tempo não permite, eu escolhi um detalhe. Convenhamos que o sonar foi uma invenção muito inteligente e é muito útil, né? Especialmente depois do afundamento do Titanic, eles correram para desenvolver algum tipo de tecnologia que pudesse prevenir, né? Choque com pedras, icebergs. Nas guerras também foi muito utilizado, vem sendo utilizado atualmente, né, por submarinos e navios. Navegação por submarino seria impossível sem o sonar. Palmas para quem inventou esse dispositivo, né, essa tecnologia muito inteligente. Só que, há mais de 6.000 anos, alguns animais já dispunham e dispõem do chamado sentido de ecolocalização. Eu escolhi 2 bem distantes na suposta história evolutiva, ou na suposta... no suposto parentesco evolutivo. Peguei um aquático e um mamífero alado, um morcego e um golfinho. Curiosamente, nos 2, é o mesmo tipo de gene que codifica a função de ecolocalização. Um gene apenas. Se esse gene se alterasse ao longo da história evolutiva, o bichinho perderia a capacidade de localização por eco, né? Sonar. Se ele se modificasse em algum momento, também poderia alterar esse sentido. Ele teve que permanecer assim ao longo da história evolutiva. Bem, para mim isso é uma assinatura de um autor, do artista, né? Quando você vê uma marca, algum tipo de sistema que é único, mas que ele está em vários tipos de seres vivos, a gente percebe uma marca ali. Como acontece com o DNA, por exemplo. O DNA que fez com que Francis Collins, diretor do projeto Genoma, se convertesse e deixasse de ser ateu para se tornar um cristão. Leia o livro A Linguagem de Deus. A Linguagem de Deus, Francis Collins, diretor do projeto Genoma, 10 anos pesquisando o genoma.
ele chega um momento que ele diz, eu não consigo mais não crer. Porque se há um código, há um codificador. Se há informação, é porque alguém forneceu essa informação. E hoje ele é um cristão, Francis Collins, né? Estudando coisas como esta aí, né? Um sonar natural, que existe desde sempre, não é tecnologia de ponta, é uma coisa já de há muito tempo. 24:31, sexto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Aqui pela primeira vez Deus fala, é muito bom. E a gente percebe então que ao criar o ser humano, Deus, ele praticamente, porque ainda falta um dia, ele completa o trabalho, né? E o berço passa a ter sentido. O quartinho, ele é habitado agora, né? Ele está ocupado agora. O ser humano não é apenas quantitativamente superior aos animais, ele é qualitativamente superior a eles, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Muita coisa poderia ser dita, obviamente, a respeito da criação dos animais, né? Do casamento heteromonogâmico, que também é criado aqui no sexto dia, de instituições, né, que foram criadas ali. Eu pensei alguns detalhes apenas, até porque o nosso tempo já está acabando, né? Mas, por exemplo, Richard Leakey, um biólogo evolucionista, que escreveu um prefácio de uma das edições do Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele admite ali nesse prefácio, achei bastante honesto da parte dele, que há duas grandes pedras no sapato da teoria da evolução até hoje. Uma delas, a explosão cambriana. Não tenho tempo de falar sobre isso agora. À tarde, às 17 horas, ficou marcado assim? 17 horas, eu vou trabalhar um pouco mais alguns conceitos assim. O título da palestra é As Maiores Fake News Evolucionistas. A palestra não vai ser jocosa, a ideia não é ser aqui pejorativo. Eu aproveitei um termo que está na moda apenas, né? Fake news, né? E vamos analisar algumas ideias que já foram descartadas até por evolucionistas, mas que ainda estranhamente constam em livros didáticos de biologia, por exemplo. Então, à tarde, a gente vai se debruçar um pouco sobre esse tema. Então, o Leakey, ele diz que a explosão cambriana, à tarde eu falo sobre isso, e a origem dos sexos são um grande mistério até hoje para a evolução. Eu vou ter que resumir bastante, mas pense bem, a vida começa assexuada, bactérias, ou coisa parecida. Em algum momento da história evolutiva tiveram que surgir dois seres que passaram por mutações distintas, uma mutação dando origem a um sistema reprodutor masculino, com toda a sua complexidade, e elementos interconectados, hormônios e tudo mais, e outra mutação que deu origem a um sistema reprodutor feminino, com toda a sua complexidade específica ali, né? E eles tiveram que sofrer essas mutações numa mesma geração, porque tinham que se encontrar, e no mesmo habitat, próximos, porque tinham que se encontrar, afinal de contas. Os milagres começam a se multiplicar, e nessas horas eu penso, eu que sou crente, né? E, bem, eles se encontram, e curiosamente são compatíveis, e dão origem a um outro ser, que também consegue se reproduzir. Isso é muito milagre, e é por isso que Richard Leakey diz, não é fácil explicar um mistério como esse. Biblicamente falando é bem simples, né? Deus os fez homem e mulher,
e disse, cresçam e se multipliquem. Eu sei que o relato é simplista, mas tenta explicar de outro jeito, né? O que mais que a vida nos mostra? Olha só, de novo, apenas um gene, chamado Bowley, é o que codifica a função da produção de espermatozoides. E aqui, de novo, os evolucionistas falam assim, esse gene nunca mudou na história evolutiva. Interessante, não? Quando é interessante para eles que a coisa mude, uma pata pode virar barbatanas. Agora, quando não pode mudar, porque se mudar a vida acaba, não mudou. Isso acontece com o gene Bowley, acontece com o homeobox, que é o gene que é uma espécie de mestre de obras, que organiza a multiplicação celular quando o embrião está em formação, porque veja que interessante, né? Uma única célula começa a se multiplicar de forma aparentemente desordenada e formam 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, 2 ouvidos, seres simetricamente bilaterais. Quem que faz isso? É o gene homeobox, um gene que vai organizando toda essa multiplicação acelerada. Esse gene também, eles dizem, nunca mudou na história evolutiva, mas é óbvio, porque se ele mudasse, começariam a nascer aberrações o tempo todo. Ele teve que permanecer assim ao longo dos supostos milhões e milhões de anos. Nunca sofreu uma mutação, nem o Bowley. É conveniente um tipo de explicação desse tipo, né? Para mim, eu vejo novamente design inteligente. Genes que foram feitos com funções específicas, ultra específicas, dos quais dependemos para existir, inclusive. Tanta coisa podia ser dita, né? Olha só, vamos aumentar um pouquinho a dificuldade? Tudo bem, deixemos assim, vamos dar uma chance para o acaso. Então, houve uma mutação masculina, uma feminina, eles se encontraram, eram compatíveis, deram origem a uma vida, mas a vida tem que nascer agora, e como é que fica? A passagem desse bebê. Perceba que a pelve da mulher e a do homem são bem diferentes. A da mulher, ela tem uma passagem, ela tem uma abertura maior. Além disso, quando a mulher está para dar à luz, jorra ocitocina na corrente sanguínea e os ligamentos se afrouxam. Então, a coisa foi muito bem pensada, antevista. Há homens aí querendo ser mulher, pode até querer ser, mas na hora que for dar à luz, você morre. Você não foi projetado para isso. Vai ter que ser cesárea o tempo todo. Porque a mulher foi belamente projetada para abrigar a vida e dar a luz a essa vida. Só que o primeiro bebê tinha que nascer, e como é que o corpo já sabia disso? Como é que os organismos já sabiam disso? Antevisão, planejamento. Só pode ser desse jeito, né? Tu criaste cada parte do meu corpo, disse Davi. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Tu me viste antes de eu ter sido gerado, ter nascido. Lindo, né? É por isso que Davi, embora não fosse um estudante de embriologia, também escreveu: eu sei que de modo assombrosamente maravilhoso eu fui formado. Disso ele sabia, que é uma coisa assombrosa, maravilhosa, a formação de uma nova vida. Deus compartilhou conosco um pouquinho do seu poder criador, né? Ele nos deu esse poder, em termos, né, de gerar vida. Aqui, eu queria fazer uma viagem com vocês dentro de uma célula, mas o tempo já está se esgotando. Eu vou mencionar apenas, eu quero só mostrar essa animação. Por favor, clica no meio da tela. Nós vamos ver uma quinesina, uma máquina molecular, caminhando ali no microtúbulo e levando nas costas uma vesícula. Dentro da célula, olha que coisa impressionante. Eu gosto muito dessa maquininha aí, eu acho simpática. Ela literalmente caminha nos microtúbulos, né? Quantas células nós temos? Trilhões. E cada uma dessas células tem milhares de robozinhos moleculares chamados quinesinas. Quantos robozinhos temos então? Aí, não sei, 1000 vezes trilhões, né? Alguém aqui está preocupado nesse momento com a movimentação das quinesinas? Você está pensando assim, o quinesino no dedinho do pé, por favor, leva essa vesícula para o lado esquerdo da célula, porque estão precisando lá. Você está pensando nisso? Graças a Deus, segundo um físico, amigo de Stephen Hawking, escreveu um livro, Milodnov, é um russo, ele diz que 70% do processamento cerebral é automatizado. 70% são automatizados. 30% é o que você está usando agora para pensar na minha palestra, espero que sim, né? Esteja concentrado aqui. 30% é para você se divertir, para você pensar, para você sonhar, para você amar. 70%, você está dormindo, está tudo funcionando. As quinesinas estão se movimentando ali, o coração. Alguém está pensando no coração agora? Bate coração, bate coração. Tem alguém pensando nisso? Não precisa, né? Diafragma funciona, respire, por favor, não pare os pulmões. Talvez agora você vai respirar um pouquinho consciente, porque eu falei.
Mas até então estava tudo automático. 70%, graças a Deus, desse processamento é automatizado. E se não fosse assim, a gente travaria na hora. Se tivéssemos que administrar tudo isso conscientemente, a gente travava. Não tem iOS, Windows que deem conta disso. O nosso sistema de processamento é muito superior a tudo isso. E vai ser sempre inigualável. De onde vem isso? De modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. Lembra desse evento? 6 de fevereiro, que marco na história, Elon Musk lançou ao espaço o seu Falcon Heavy, né? Dentro do qual tinha lá um Tesla. Eu assisti ao vivo, eu lembro que foi muito legal ver os foguetes voltando, né? Pousando na Terra e tal. O Tesla dele está viajando para Marte agora, está lá no espaço, né? O que me chamou a atenção, e não foi assim muito destacado na mídia, é que por ordem do Musk, foi colocada uma plaquinha dentro do carro, né? Do Tesla, com a frase, Made on Earth by Humans, feito na Terra por humanos. Qual era a ideia dele de colocar essa frase dentro do carro? Feito na Terra por humanos. É meio óbvio, né? Se algum ET inteligente, que saiba ler inglês, ele acha que não pensou nisso, né? Encontrar esse carro no espaço, ele vai saber que foi feito por pessoas inteligentes. Mas precisava disso? Esquece o Tesla do Musk, vou pegar um Uno e vou explodir o Uno. Está aqui, as peças todas, né? Só de olhar para esse negócio eu já percebo, é design inteligente. Todas essas peças compactadas, interconectadas, com funções específicas para que ele possa funcionar. Não precisava ser um Tesla e nem precisa dizer que foi feito na Terra por humanos. Foi feito, sim. Alguém teve que fazer. E quando eu olho para um mapa como este, ó, infinitamente mais complexo, esse é o mapa metabólico humano. Os médicos aqui conhecem muito bem isso aí. Se você disser que isso aqui não é design inteligente, eu não sei mais o que é. Né? Não precisa dizer que foi feito por humanos. E aqui não precisa dizer que foi feito por Deus. A gente fica tão maravilhado quando vê esses feitos humanos, né? E se maravilha também com o ser humano, mas esquecemos de nos maravilhar com aquele que nos fez capaz de fazer essas coisas. Não é? Quem nos fez, quem nos dotou de inteligência, de capacidade, esse merece palmas, merece o nosso louvor e agradecimento. Obrigado, Senhor, pela capacidade que nos deste, pela inteligência com que nos dotaste. Não é? Corpo humano, uma maravilha incomparável. Mas temos que avançar. E eu quero terminar então com o 7º dia, obviamente, né? O motivo por que estamos aqui. Então aqui é o dia de festa, a celebração da vida. O quartinho está pronto, o bercinho está ocupado. Gênesis 2, 1-3, o que diz? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Olha aqui uma citação de Guilherme Stein Jr. no livro O Sábado. Sábado é palavra de origem semítica, em hebraico sabat, em assírio sabatu ou sapatu, significando propriamente fim ou limite do tempo. Dela derivou em hebraico o verbo sabat, com o significado de terminar, cessar e daí repousar. Obviamente que Deus não estava cansado, nem Adão e Eva, porque tinham acabado de ser criados. Cansado de quê? Para descansar. O descanso, como será no futuro, é mais uma pausa para contemplação. E Deus cessa a sua obra e admira com seus filhos. Filhos, eu fiz tudo isso para vocês. Como eu queria assistir esse dia lá. Deus, o Criador, com Adão e Eva, contando das maravilhas da criação para eles. Pensem que sábado maravilhoso foi aquele. Que sábado inesquecível, né? E o Éden, o sábado vem do Éden e vai para a nova terra. Esse memorial ele é eterno, né? Vejam, Adão e Eva guardaram o sábado antes do pecado. Os patriarcas e os profetas guardaram o sábado. Os estrangeiros eram convidados a guardar o sábado. Está em Isaías 58. Jesus guardou o sábado. Paulo guardou o sábado após a ressurreição de Jesus. O povo de Deus nos últimos dias guarda o sábado. E o sábado será guardado na nova terra. Não houve mudança. Não tem sentido Deus mudar um dia que é o aniversário. É como dizer assim, Michelson, você nasceu no dia 2 de março, mas agora você vai celebrar seu aniversário no dia 3. Não vejo sentido nisso. Então tirar o dia da criação, o sábado, o 7º dia da semana, para colocar no outro dia e dizer que agora passa a ser esse o dia, não tem sentido, porque aniversário é aniversário. É uma data intransferível. E o sábado é o aniversário
da criação sempre será assim. Guilherme Stein também explica que a palavra Yom, que é dia em hebraico, quando ligada a um numeral, ela sempre vai representar dia literal de 24 horas. Não dá para você também relativizar a coisa dizendo, não, mas se fossem eras, se fosse, quem sabe, 1000 anos em lugar de um dia da criação, não faz sentido, a menos que você viole o texto bíblico, a gramática hebraica e questões também científicas, sobre as quais eu não tenho mais tempo de falar. Yom, dia 1, dia 2, dia 3, dias de 24 horas. Ok? Jesus se referiu também aos dias como literais, a Adão e Eva como literais. E eu termino pedindo que o Adriano leia para mim esse texto. Olha só. A primeira semana da criação lá foi especial, inesquecível. Mas a última semana da história deste mundo também será inesquecível. Por quê? Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro, onde Jesus trouxe as coroas e com a sua própria destra as colocou sobre nossa cabeça. Deu-nos harpas de ouro e palmas de vitória. Havia anjos de todos os lados em redor de nós, quando caminhávamos sobre o mar de vidro em direção à porta da cidade. Amém. Uma semana vai ser o tempo que vamos levar ascendendo para a Canaã Celestial, a Nova Jerusalém. Olha que interessante, se vai levar uma semana, quer dizer que vai ter um sábado no caminho. Portanto, todas as pessoas, mesmo aquelas que morreram em sinceridade de coração, crendo numa verdade que elas possuíam, vão guardar um sábado antes de entrar na cidade santa e vão entender algo que nós já temos o privilégio de entender agora. Elas vão entender. A semana da criação deve ser inesquecível, mas também deve apontar para nós a semana que virá. Aí, como aquela estatuazinha para mim é um memorial, é um marco, o sábado da criação deve ser para nós também um marco daquilo que foi, do que podemos viver agora, já em antecipação, e daquilo que virá. Em breve, nós passaremos essa semana maravilhosa, ascendendo para a Canaã Celestial. Guardaremos um sábado no caminho, e por toda a eternidade, louvaremos a Deus no 7º dia, e poderemos ouvir sermões do próprio Criador. Como eu aguardo esse dia. Espero que vocês também sonhem com esse dia, e que ao sonhar com esse dia, você possa também viver melhor enquanto aguarda. Deus nos abençoe a todos e que o sábado seja sempre uma bênção grandiosíssima na vida de todos nós. Amém.